Olá, gatinhos e gatinhas! Eu sou a professora Tatiele e no vídeo de hoje, devido às repercussões nas mídias sociais, essa semana muitas pessoas ficaram indignadas com a campanha dos Dias dos Pais da Natura, que trouxe pra gente a figura do Tami Miranda, que é um pai transexual, e as pessoas ficaram muito indignadas porque, segundo essas pessoas, o Tami não pode ser uma figura de pai, um modelo de figura de pai. E eu fiquei muito possessa, a vida baixou em meu ser, porque essas mesmas pessoas não criticam e não questionam aqueles homens que não exercem a função paterna, que são pais e não exercem essa função. Agora ficam indignadas com o pai que está exercendo belamente essa função. Então eu resolvi, diante dessa indignação, falar sobre isso, falar sobre estereótipos de gênero e falar o porquê sim o Tami Miranda pode ser considerado um modelo de pai. Então vem comigo, vamos falar desses assuntos polêmicos hoje. O que são estereótipos de gênero? Qual a definição? Estereótipos de gênero são atributos, modelos, características, papéis a serem desempenhados na sociedade pelo gênero masculino e pelo gênero feminino, como se fossem duas masmorras, separadamente. Então, se existem esses modelos, as pessoas que não se enquadram, que querem ter outra profissão, outros comportamentos que não são tidos o esperado para o seu gênero, são limitadas na sociedade, enfrentam preconceito e outras muitas ações que algumas pessoas aí horrivinhas fazem, né? Então, essa estereotipação de gênero causa uma limitação nas escolhas profissionais das meninas e também na vida dos meninos. Ela é nociva também para os meninos. Segundo a revista Science, em 2017 foi feito um estudo onde já aos 6 anos de idade as meninas se sentem menos inteligentes que os meninos. E eu já falei no vídeo das mulheres cientistas que somente 29% das cientistas são mulheres. Claro, eu contei para vocês das limitações históricas de acesso à educação formal, mas também a revista ressalta que a educação baseada no estereótipo de gênero também castra a ambição profissional dessas meninas. Segundo a revista Science, a educação familiar reproduz esses estereótipos já desde cedo nas crianças. Desde cedo, quando nascem as crianças, eles são apresentados a um universo de brinquedo, a uma cultura de brinquedo que separa muito bem o que é brinquedo de menino e o que é brinquedo de menina. Os meninos, eles são apresentados a brinquedos como carros, bonequinhos que lutam, tanques de guerra, que remete a um horizonte de aventuras, e as meninas são apresentadas a um universo de bonecas, de casinha, de utensílios domésticos. Segundo a revista, isso já começa a castrar as meninas desde cedo, porque elas já incutem dentro delas que elas não podem ter determinada profissão porque é coisa de menino. Então, isso é um dado representativo de como nós, na família, reproduzimos esses estereótipos de gênero. Sem contar alguns pais que veem seus filhos brincando com bonecas e, né, tem até uma medida assim agressiva, como se o menino não pudesse cuidar do filho quando crescer. Eu fico imaginando isso. E dessa educação familiar, nós partimos para a educação nas escolas, a educação formal, que também reproduz os estereótipos de gênero. Existe uma ONG no Reino Unido que se chama Inspirando Garotas, que elas
que essa ONG tem uma proposta justamente de rebater essa educação baseada nos estereótipos de gêneros. E ela trouxe para as escolas onde ela está com esse projeto, ela trouxe um monte de mulheres que têm profissões que não são tidas como profissões de mulheres. E essas mulheres falam para as garotas e dão palestras inspirando através da representatividade. Uma garota se ver representada na possibilidade dela ser um piloto de avião. Só 3% dos pilotos de aviões são mulheres. Então uma garota vê na possibilidade dela ser representada por uma cientista. Então a representatividade é uma coisa muito importante porque ela remete a pessoa à possibilidade de que ela pode sim chegar ali, porque existe pessoas assim. Por isso que é tão importante a gente ver pessoas negras em todos os espaços, para que as pessoas negras se vejam representadas ali desde os seus anseios e objetivos, e também na possibilidade de chegar a esses espaços também. De mulheres na política, que eu já falei que a representatividade feminina ainda é muito baixa. Então esse papel da representatividade é trazido por essa ONG, inspirando garotas, para justamente tentar virar esse jogo da possibilidade das meninas terem um horizonte profissional maior e que não seja tão limitado por esses estereótipos de gênero. E agora eu vou citar para vocês os estereótipos de gêneros mais comuns citados e reproduzidos muitas vezes pela gente. Primeiro, azul é cor de menino, cor-de-rosa é cor de menina. Até nossa ministra Damares reproduziu essa frase, até falou que as meninas iam continuar usando rosa, né, e os meninos azul no atual governo, porque ela queria justamente combater essa educação da igualdade de gênero. Ela queria, através desse discurso, deixar bem explícito que a desigualdade de gênero, os estereótipos vão continuar aí. As mulheres dirigem mal e os homens dirigem bem, quando a maioria dos acidentes são causados por homens, infelizmente, porque os homens têm essa postura de se arriscarem mais no trânsito, mas devido ao fato da mulher sair mais tarde fora para dirigir ou para trabalhar, muitas vezes a gente ouve aquele ditadinho machista, né? Bem estereotipado de mulher no volante, perigo constante. Então, também é um exemplo de estereótipo de gênero. É tarefa da mulher cuidar dos filhos, e aqui agora nós vamos encaixar perfeitamente todo esse rebuliço que teve nessa semana. Essa premissa que foi determinada lá na pré-história, é muito louco isso, eu falo para os meus alunos, uma repartição de trabalho baseado no gênero que se teve na pré-história, onde os homens ficaram responsáveis por caçar e fazer outras atividades, e as mulheres por coletar frutos e cuidar das crianças. Vou abrir uma aspas, porque agora é hora do Girl Power. E por elas terem ficado responsáveis por coletar frutos, já foi comprovado arqueologicamente que a mulher que descobriu a agricultura, a mulher aprendeu a plantar. Então isso é uma conquista feminina, fecha aspas. Então essa repartição que foi tida lá na pré-história ficou como sendo uma regra geral. E desde cedo a sociedade tem para ela que é tarefa da mãe cuidar dos filhos. E agora eu preciso falar que isso é normatizado na sociedade, que os pais não possuem responsabilidades para com seus filhos. O abandono parental, onde os pais abandonam os filhos, é uma coisa normatizada no nosso país. São 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai no seu registro de nascimento.
São 11 milhões de mães solos que criam seus filhos sozinhas. Diante de tudo isso, é ainda possível escutar que isso é normal, que tá tudo bem, que ele é homem mesmo. E quando a gente vê o Tami, né, cuidando do filho, exercendo lindamente a função paterna, sendo pai, as pessoas ficam indignadas. E essas mesmas pessoas não ficam indignadas com os milhões de pais que não exercem minimamente o seu papel paterno. Então, diante desse abandono parental, nós temos leis que garantem os direitos mínimos desses filhos, que vai desde a questão material, que é a pensão alimentícia, até a questão emocional. O pai também não pode abandonar afetivamente o filho. A gente observa que está tendo no campo jurídico uma evolução nesses termos. Há várias pessoas que já entraram com causas para reparar danos emocionais devido ao abandono do pai, o abandono familiar desse ente aí normatizado na sociedade, e ganharam a causa. Então isso é um avanço muito grande e mostra, infelizmente, que nós precisamos de uma lei para cobrar esses pais e lembrar que eles têm uma responsabilidade ali, que eles têm que prover minimamente, materialmente esse filho, lembrar que eles são pais. E daí a gente fica indignado com uma pessoa que não está sendo necessário lembrar essa pessoa que ela é pai, porque ela está exercendo isso. Por isso eu achei tão absurdo essa polêmica envolvendo a campanha da Natura com o Tami Miranda, onde já falei, batendo palma, porque ele está exercendo a figura, o papel, está sendo um modelo de pai, sim. Isso, então, é um estereótipo de gênero que as pessoas não conseguem separar, como se ele não pudesse ser pai porque ele é uma pessoa transexual. Então, por favor, fica aí o recadinho para os desavisadinhos, que isso daí nem é questionável, nem cabe a gente brigar e questionar isso daí, não deve nem pairar dúvida na cabecinha de vocês. O último é que as mulheres são emocionais e os homens são frios e calculistas e também combativos, briguentos. Isso daí não possui nenhuma comprovação científica. E, infelizmente, por conta disso, muitos homens sofrem porque o homem é ensinado desde cedo a não demonstrar seus afetos, a não demonstrar fraqueza, a ser figura de virilidade, a ser figura forte que não se deixa abater. E diante disso, eu já falei para vocês que a população masculina é muito mais acometida do suicídio do que a feminina. Então, isso mostra muito bem claro que um modelo de estereótipo pode ser nocivo para os homens também. É nocivo muito mais para as mulheres, porque a história sempre foi uma história de dominação do homem, a história sempre foi dominada pelo homem, né? Mas também produz esses ecos nocivos nos homens. Então, qual é o nosso papel diante disso tudo? Nos livrarmos desses estereótipos, tentar abrir nossos olhos para que isso não nos limite, né? Deixar aí os homens poderem exercer mais o seu campo afetivo, desenvolverem esse lado afetivo que é muitas vezes silenciado nele e ele sofre por isso. Não ficar buscando modelos baseados em alguns preconceitos que a gente tem dentro da gente. Então, espero ter ajudado vocês. Curtam os meus vídeos, compartilhem com alguém para nós levarmos a história para mais pessoas. Um beijão e até o próximo vídeo.